O Chevrolet Onix foi o carro mais vendido do Brasil durante vários anos. Então, quando a gente fala do mercado de usados e seminovos, o que não faltam são opções de Onix para você comprar. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um guia de usados explicando tudo, absolutamente tudo, sobre a segunda geração do Chevrolet Onix, com esse carinha aqui, que é o Onix Premier 2019-2020, como nosso exemplo aqui, ilustrativo sobre esse carro. Então, bora lá! Se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular da Olho no Carro. E com o cupom de desconto do DriveOn você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. A primeira geração do Onix chegou aqui no Brasil em 2012, com uma tarefa bem difícil de substituir ao mesmo tempo o Celta, o Agile e o Sonic. Um único modelo para substituir outros três. Complicado, né? Mas a verdade é que lá em 2012, essa categoria era completamente diferente. Era dominada basicamente por Gol, Palio e Uno, carros muito mais simples do que a gente encontrava no Onix e também no HB20, que chegou mais ou menos nessa mesma época. A primeira geração do Onix durou de 2012 até 2022, 2023, só que lá no final da sua vida ela não chamava mais Onix, ela assumiu o nome da sua versão, então ele chamava Chevrolet Joy e Joy Plus na versão sedã. Já essa segunda geração aqui do Onix é um projeto chinês que chegou aqui no Brasil em 2019 e até agora, em meados de 2024, continua sendo fabricado praticamente sem mudanças. Os mesmos motores, mais ou menos as mesmas versões e apenas algumas pequenas diferenças estéticas e também de equipamentos, mas que não fazem muita diferença. E no final das contas, como que é essa linha do Onix? Ele sempre teve versões de entrada sem nome, seja com motor 1.0 aspirado, 1.0 turbo ou com câmbio automático, e ali ele teve as versões intermediárias, LT e LTZ, e a versão de topo, que é essa aqui, a Premier. Além dessa versão, a gente também tem a versão RS, que é meio que uma versão esportivada ali, baseada nas versões intermediárias do Onix. Uma coisa que é importante você ficar atento é que apesar do Onix Premier ter esse único nome, desde a versão ali de 2019 até essa versão aqui mais recente de 2024, esse carro teve várias pequenas diferenças durante os anos. Então, para início de conversa, não existe apenas um Onix Premier, existem dois. Existe o Onix Premier 1 e o Premier 2. Basicamente, a diferença entre eles são alguns equipamentos. Então, essa versão aqui, por exemplo, que a gente está hoje, é uma Premier 2, que adiciona ar-condicionado digital, sensor de ponto cego e carregador por indução, além também do sensor de estacionamento dianteiro com um sistema de estacionamento automático. Com o passar dos anos, ali para a linha 2020 e 2021, o Onix Premier e também algumas outras versões receberam a nova central multimídia de 8 polegadas, lembrando que essa primeira aqui tinha apenas 7. Junto com esse upgrade, ele também recebeu o espelhamento de celular via Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Essa versão aqui, apenas espelhamento com fio. Passado ali um pouquinho mais, durante o auge ali da pandemia, a Chevrolet teve vários problemas com componentes ali, com semicondutores, e por isso o Onix chegou a perder até mesmo Bluetooth e espelhamento via Android Auto com fio ou sem fio. E o Apple CarPlay, inclusive, era apenas com fio. Então, um momento ali muito complicado do nosso mercado e que a Chevrolet acabou sofrendo bastante. Então, vale ficar atento. Na hora de comprar o seu Onix Premier, vale olhar se o carro tem Bluetooth, se o carro tem Android Auto, se ele está com a central multimídia de 8 ou de 7, se ele é o pacote LTZ1 ou LTZ2. E falando de preço, os Onix Premiers mais simples, lá de 2009 e 2020, custam na faixa ali dos 75 a 80 mil reais. O preço de tabela deles é de 79 mil. E esse preço vai variando até você chegar no Onix Premier 0 km hoje, que custa 119 mil, quase 120 mil. E o que eles têm de diferença de equipamentos? Bom, muito pouco. É basicamente o mesmo carro, com rodas diferentes, e agora esse pacote Premier 1 ou Premier 2 que ele tinha antigamente não existe mais. Premier é uma versão única. E como você diferencia um Onix 1920 na rua de um Onix 2425? E olha, é uma tarefa realmente muito difícil, porque o carro não recebeu nenhum facelift durante esses anos. Basicamente ali a gente tem uma diferença de roda e também das opções de cores. Então esse belo laranja Tiger que a gente tem aqui deixou de ser oferecido mais recentemente. E bom, de plataforma a gente está falando aqui de uma plataforma moderna que é a GEM, a Global Emerging Markets, da Chevrolet, que além aqui do Onix também é usado na Tracker e na Montana. E de motor aqui por baixo, a gente também tem um motor diferente do que era usado no Onix anteriormente. Aqui a gente tem o motor da família CSS Prime. O Onix especificamente só tem o motor 1.0 aspirado, sempre com câmbio manual de 6 marchas, ou o motor 1.0 turbo,
seja com um câmbio manual de 6 marchas ou com câmbio automático de 6 marchas. O 1.2, infelizmente, seria muito legal ali na versão RS, mas é uma exclusividade da Tracker e da Montana, que, lembrando, são carros maiores e mais pesados. Falando sobre números, né, esse motor aqui, ele não teve nenhuma diferença também da sua entrega de potência e torque, mantendo os mesmos 116 cavalos com etanol ou gasolina e 16,3 kgfm de torque com gasolina e 16,8 com etanol. É um motor de 3 cilindros, construção 100% em alumínio, que ele não tem injeção direta, então ele tem uma injeção indireta, por isso talvez os números ali de pico de potência serem mais baixos do que a gente encontra nos outros 1.0 turbo aqui do nosso mercado. E aqui a gente tem um sincronismo através de uma correia dentada banhada a óleo. Um ponto super polêmico aqui do Onix, que tem feito muitas pessoas virarem o nariz aqui para esse carro. Mas a verdade é que não tem muito motivo para você ter preocupação. Afinal de contas, a correia dentada banhada a óleo dura, segundo a própria Chevrolet, 240 mil quilômetros ou 15 anos. É uma durabilidade realmente muito grande. E o cuidado adicional que você precisa de ter aqui é basicamente em usar o óleo correto com a especificação de aditivos correta aqui para o carro. Então é muito importante que na hora que você vá trocar o óleo aqui do seu Onix, você não troque com um óleo qualquer ali, simplesmente um 530 que você achou numa oficina qualquer. É importante você colocar o óleo da especificação Dexus 1 e de preferência você pode inclusive comprar o óleo ali na concessionária, mesmo que você vá colocar em um mecânico ali a sua escolha. É importante você ficar de olho nisso na hora de comprar o carro também. Já que não é um carro tão antigo assim, né, essas versões, as primeiras, estão chegando aos 5 anos agora, você ainda encontra vários carros que têm um histórico 100% na concessionária. E tendo feito as trocas de óleo na concessionária, realmente não tem dor de cabeça. Agora, sendo um carro que fez troca de óleo fora da concessionária, aí vale você tentar entender um pouquinho melhor, dar uma olhada nas notas fiscais, ver qual foi o óleo e a especificação que foi usada em cada uma das revisões. Outro ponto importante de comentar aqui é que o Onix é um carro que foi muito usado por motoristas de aplicativos, pessoas que usam o carro a trabalho, mas o Onix Premier, talvez, apesar de ser um carro um pouco mais caro, seja uma boa forma de você evitar alguma dessas dores de cabeça. Afinal de contas, nunca foi um carro que foi comumente visto em frotas de locadoras. Geralmente, quando uma pessoa vai comprar um carro para trabalho, ele não vai levar a versão de topo, porque o Onix Premier é significativamente mais caro do que um Onix LT ou LTZ. Então, bom, talvez aqui ir para a versão de topo seja um dos motivos aqui para você ter dor de cabeça a menos também. Falando de mecânica aqui, é um carro que tem suspensão McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, disco de freio na dianteira e tambor na traseira, algo perfeitamente comum aqui na categoria. Talvez a principal diferença que um Onix tenha, se comparado aos outros hatches compactos, é que aqui a gente está falando de um carro bem grandinho. A gente está falando de um carro que chega perto ali dos 4,20 metros. Lembrando que nessa categoria, geralmente, os carros têm ali 4,05 metros, 4,10 metros mais ou menos. Então o Onix é de fato um carro mais esticado. Mas de resto, é um hatch compacto, como os outros concorrentes que a gente vê aqui na categoria. E lá por dentro, será que por ser um carro maior, ele também é mais espaçoso, mais confortável? Bom, vem aqui comigo. Pelo lado de dentro, o Onix nunca foi uma referência de bons materiais de acabamento, qualidade de montagem, mas isso não é só aqui na segunda geração. A primeira geração também era um carro simples pelo lado de dentro. Mas olha, essa versão Premier tem alguns pequenos detalhes que passam a sensação de um carro um pouquinho mais sofisticado. Então ele tem essa barra intermediária aqui no painel, nessa cor um pouco mais clara, não é em tecido nem nada, mas ela tem uma cor para diferenciar. E esse mesmo detalhe a gente percebe aqui nas portas, só que aqui realmente em vinil, e também no banco, nessa parte de cima, novamente bancos também em vinil, com essa parte um pouquinho mais clara. Eu acho que isso fica muito legal para quebrar um pouco da mesmice que a gente encontra ali nas outras versões do Onix. Falando de visual, cara, para falar a verdade, eu acho que o Onix tem um visual bem bacana aqui pelo lado de dentro. Vale lembrar que ele é exatamente igual desde essa versão até a versão 2025, mas ele ainda tem um interior moderno. É claro, né, nada de painel digital, nem nessa versão nem na mais recente, mas ainda assim, interior bacana. A Chevrolet agora, né, tá mudando um pouquinho o design interior dos seus carros, né, colocando ali a tela digital com a central multimídia numa forma um pouco mais moderna ali no interior, então é de se esperar que junto com o facelift que chega pelo lado de fora, o Onix também mude bastante aqui pelo lado de dentro na versão 2025, 2026. Lembrando, aqui a gente está falando da versão Premier, topo de linha, então um carro muito bem equipado. A gente tem farol automático, a gente tem limpador automático, a gente tem um volante multifuncional, a gente tem um computador de bordo bem completinho, central multimídia.
E como a gente está falando aqui da versão da versão Premier 2, ele ainda tem alguns pacotes aqui que são exclusivos desses opcionais extras que a gente tem nessa versão. Então a gente tem um ar-condicionado digital, a gente tem um sensor de ponto cego nos retrovisores, a gente tem sensor de estacionamento dianteiro com estacionamento automático e também a gente tem aqui um carregador por indução. Então esse aqui é basicamente tudo que você consegue encontrar no Onix. E se você chegar na concessionária hoje para ver a versão 2025, ainda assim vai ser um carro muito, mas muito parecido, tanto visualmente quanto também no acabamento. E falar de segurança em um Onix é um assunto sempre bem polêmico, porque vale lembrar que na primeira geração esse carro tinha recebido 0 estrelas no teste do Latch NCAP. E inclusive um carro que teve várias críticas na época e realmente chegou a ter, cara, impacto nas vendas até. Mas para essa segunda geração a Chevrolet foi bem esperta e já trouxe aqui um carro bem completo em relação à segurança desde a versão de entrada. Então um carro que tem controle de estação, controle de estabilidade e 6 airbags, desde o Onix mais básico lá em 2019 e 2020. Nas versões mais recentes continua exatamente igual. Então essa questão de segurança, que era uma referência no Onix na época do seu lançamento, hoje com certeza já não teria mais as mesmas 5 estrelas que ele ganhou lá em 2019 e 2020. Afinal de contas é um carro que não tem nenhum sistema de assistência à direção mais avançado, coisa que a gente encontra, por exemplo, ali no HB20. E bom, uma coisa que mudou um pouquinho aqui no Onix é a sua ergonomia. A ergonomia básica continua exatamente a mesma, né? Então a gente tem um volante aqui com ajuste de altura e de profundidade, né? Com ajuste telescópico. A gente também tem os bancos inteiriços com ajuste de altura e também aqui do encosto em pontos pré-definidos. Mas uma coisa que mudou aqui é a densidade da espuma e a formatação do encosto desse banco. Então é claro, ele continua sendo um banco inteiriço, né? Assim como era desde o seu lançamento, mas hoje ele não tem mais, como ele era nessa versão 2019-2020, 2 pontos que fazem uma pressão maior nas suas costas, um aqui em cima e outro aqui embaixo. Então são bancos sim um pouquinho mais confortáveis e é curioso, né? Porque visualmente ele continua exatamente igual, mas os Onix mais recentes são sim um pouco mais gostosos de andar aqui e de sentar pelo lado de dentro. Falando um pouco sobre posição aqui do volante, dos pedais, é tudo bem correto, né? Ele é levemente deslocado para a direita, os pedais também são um pouco mais perto aqui do túnel, mas mesmo com um tênis bem grande aqui eu não tenho dificuldade. E a mesma coisa no volante, né? Para pessoas mais altas, mais baixas, provavelmente não vai ter diferença aqui. E o painel, inclusive, mesmo com o volante mais baixo ou mais alto, não atrapalha em nada, eu continuo tendo visão plena aqui. Inclusive, falando de painéis, ele não é digital, mas vale lembrar que nessa época, lá em 2019, realmente não era uma coisa comum. Então aqui a gente tem uma disposição bem convencional, com conta-giros, velocímetro e no meio um computador de bordo, bem completinho ali, inclusive com um velocímetro digital. Algo bem comum. Na Tracker a gente já tem esse mesmo painel, só com uma telinha colorida no meio, mas infelizmente o Onix nunca teve, nem na versão Premier e nem nos modelos mais recentes. O painel é sempre exatamente o mesmo. E aqui no meio a gente tem uma central multimídia que, como eu tinha comentado, é de 7 polegadas aqui nas linhas 2019 e 2020, e a partir da linha 2021 ele recebeu uma central multimídia um pouquinho maior, de 8 polegadas. É bem difícil você perceber a diferença das duas, porque elas sempre ficam nessa mesma posição aqui em cima do painel. E o sistema operacional que a gente tem aqui é o famoso MyLink que a gente encontra em todos os outros carros da Chevrolet. É uma central multimídia fácil de mexer, mas sem grandes recursos. Talvez a coisa mais diferente que a gente tem aqui é o Wi-Fi. Então ele é um carro que tem um roteador Wi-Fi, né? Tem um chip Wi-Fi aqui, que você consegue rotear a internet do carro para o seu celular. Só que, sinceramente, esse é um pacote que você tem que pagar adicional. Na hora que você compra o carro 0 km, né? Eles até te dão ali um tempo de graça, mas isso não dura muito tempo. Então, se você está pensando em comprar um usado ou seminovo, pode ter certeza que o Wi-Fi não é uma coisa que o carro vai ter mais aqui. E se você quiser assinar, o preço é um pouquinho salgado e não vale tanto a pena. Aqui na parte de baixo, né, como eu tinha comentado com vocês, na versão Premier 2 a gente tem um ar-condicionado digital de uma única zona, automático também, né? Então você consegue controlar a temperatura aqui, consegue controlar aqui onde que o ar vai sair e tudo mais. Mas em todas as outras versões, né, as versões sem nome, LT, LTZ e também a Premier 1, ou então antes ali da Premier ser incrementada ali nos anos mais recentes, você tem um ar-condicionado manual que funciona muito bem, é um ar-condicionado que gela bem, sem grandes críticas. Ainda falando aqui da parte da frente do carro, né, a gente tem travas automáticas, retrovisores elétricos, coisas bem comuns que a gente encontra aqui em todos os outros carros atualmente, saída 12 volts e uma USB aqui na frente. Lá no banco de trás a gente também tem saída USB, mas infelizmente o Onix ali a partir de 2022, se não me engano, ele perdeu as saídas USBs traseiras. Então uma ausência bem chata aqui que eu sinceramente não sei por que a Chevrolet fez. Para uma versão de topo, falar que o Onix é um carro bem equipado talvez seja uma palavra forte demais.
Mas ele também não é um carro que deixa muito a desejar. É um carro pragmático, funcional e que, sinceramente, consegue levar aqui as pessoas no banco da frente com um conforto bem bacana. E é um carro também gostoso de dirigir. Daqui a pouco, quando a gente for dar a volta, eu falo um pouquinho mais sobre isso. Mas esse câmbio automático de 6 marchas, na época do lançamento dele, era uma das referências da categoria. E mesmo hoje, aqui, passados 5 anos, continua sendo um câmbio automático muito bom, de funcionamento muito fácil e que casa muito bem aqui com esse motor 1.0 turbo. Mas bom, lembra que eu tinha comentado com vocês que a gente está falando aqui de um carro bem grande, né? Cerca de 10 ou 15 centímetros mais longo do que a maioria dos hatches compactos? Será que o espaço traseiro realmente mostra isso? Bom, bora lá. E olha, realmente não é uma referência aqui em espaço traseiro, mas ainda assim não deixa de ser um carro confortável, né? Como eu tinha comentado, nessa versão Premier a gente tem bancos de couro, né? Couro ecológico, vinil, como vocês poderiam falar. E são bancos bonitos. Aqui atrás a gente não tem os mesmos detalhes claros que a gente tem lá na frente, mas a gente continua tendo alguns pequenos detalhes de costura aqui no encosto de cabeça, para dar uma pequena diferenciação entre as versões. O acabamento da porta também é mais simples do que a gente encontra lá na frente. A gente não tem a parte de tecido aqui na parte intermediária, a gente tem um plástico preto, assim como a gente encontra também nas outras versões do Onix. Talvez a maior diferença que a gente tem aqui são as maçanetas cromadas, que, se não me engano, nas versões mais simples elas são pretas aqui, seguindo o mesmo padrão do resto da porta do carro. E bom, bora falar aqui de espaço, né? O Onix é um carro mais longo do que seus concorrentes, né? 10, 15 centímetros, como eu falei, mas a gente não vê um espaço melhor para a perna. Então aqui a gente tem um carro com cerca de 2 dedos entre o meu joelho e o banco da frente, lembrando que eu tenho 1,77 m e não sou uma pessoa muito pesada, né? O espaço para o pé aqui, mesmo com o banco na posição mais baixa, continua sendo bom. Então eu tô com um tênis grande, alto, e olha, encaixa tudo muito bem. O túnel central também não é dos mais altos, então você tem uma facilidade aqui de transitar de um lado ao outro para o carro. E apesar da gente não ter saídas de ar aqui no encosto de braço, a gente tem, lembrando aqui, as duas saídas USBs que, lembrando, infelizmente o Onix perdeu nas versões mais recentes. O banco aqui ele tem uma posição um pouquinho baixa, né? E como o espaço para a perna não é muito bom, eu não tenho um suporte dos melhores aqui para minha perna, acabo ficando com a perna um pouquinho levantada aqui, mas é um carro bom, confortável no geral aqui no banco de trás. O assento traseiro aqui eu pessoalmente achei mais confortável do que o assento dianteiro. A mesma sensação aqui de pressão que a gente tem na parte de cima e de baixo não existe aqui no banco de trás, então você consegue viajar de forma relaxada e também com encosto de cabeça para os 3 ocupantes aqui em forma de vírgula, então você vai bem aqui. Espaço para a cabeça também é bem razoável, tenho 4, 5 dedos aqui até o teto, então um espaço realmente muito bom. E de largura também não é um carro muito estreito, então eu consigo ter um espaço bom aqui para me mover e até mesmo para levar 3 ocupantes. Lembrando que nessa categoria, né, claro, nenhum carro aqui hatch compacto vai conseguir levar 5 pessoas com um conforto muito bom. Mas para uma viagem mais curta, ou então para amigos aqui, num momento mais divertido, sem muita dor de cabeça, você consegue levar 5 pessoas aqui, realmente sem problema algum. Lembrando, o Onix não é um carro de grandes referências em acabamento, materiais, mas é um carro muito justo, muito racional, e aqui no banco de trás a situação não é muito diferente. Mas bora lá para o porta-mala. E antes de falar de porta-mala, uma pequena pausa para falar um pouquinho sobre a lanterna traseira desse carro, que, lembrando, é diferente na versão Premier se você comparar aos Onix mais simples. E os faróis também são diferentes. Aqui a gente tem um farol de projetor, enquanto nos Onix mais simples a gente tem um farol de refletor. Iluminação interna, dianteira e traseira, perdão, aqui então, é bem melhor do que os Onix mais simples. Mas o mais, é um carro sempre muito parecido aqui na traseira. A abertura do porta-mala é feita através de um botão. E aqui você encontra os 275 litros de capacidade do porta-mala do Onix. É curioso, né? Porque eu comentei algumas vezes com vocês que a gente está falando de um carro 10 a 15 centímetros mais longo, que tem um espaço traseiro apenas ok, e um porta-mala que também não é dos maiores da categoria. Mas, onde foi parar esse espaço, né? É uma boa dúvida. De qualquer forma, apesar de não ser um porta-mala muito grande, aqui a gente tem banco rebatíveis, separados em 70/30, isso desde as versões mais simples do carro, e a gente tem step, né? Não é um carro que usa pneu flat ou qualquer coisa desse tipo. O step fica aqui na parte de baixo do porta-mala. O acesso aqui é muito fácil, a gente tem um bocal bem grande aqui, não é um porta-mala de difícil acesso, a gente não tem um para-choque tão alto assim, então para você colocar e tirar a mala você não tem dificuldade. E eu gosto bastante porque ele é um porta-mala que tem esse desenho mais baúzinho, né? Então a gente tem um porta-mala que é um pouquinho mais fundo aqui, para você colocar uma sacola de supermercado, uma mala, alguma coisa, sem ficar batendo aqui na parte da tampa.
A tampa aqui, inclusive, também tem um bom acabamento, então a gente tem plástico aqui fechando toda a parte aqui da tampa, diferente de alguns carros dessa categoria, como por exemplo o Polo, né, que tem só a tampa de plástico na parte central. O acabamento é todo aqui em feltro pela parte de dentro, um feltro grosso, mas de um visual bonito, preto. E aqui a gente também tem batentes em plástico, para evitar que você arranhe a lataria do carro na hora de entrar ou tirar uma mala. A tampeta aqui tem presilhas aqui dos dois lados, mas infelizmente uma delas aqui nesse carro está quebrada, né? Uma pecinha de R$2 aí na concessionária. Mas outra coisa interessante, lembrando que alguns carros compactos, né, só tem a presilha de um dos lados. Puxador aqui a gente só tem de um dos lados também, mas não é um porta-mala difícil de fechar. E agora falando de uma visão um pouquinho mais subjetiva sobre design. Eu acho o Onix um carro bem bonito. Eu não gostava do Onix de primeira geração, mas eu acho que nessa segunda geração a Chevrolet conseguiu juntar alguns elementos bem interessantes e conseguem fazer esse carro quase passar uma impressão de um hatch médio. Então, ao começar, a gente está falando de carros que tem rodas bem bonitas. Essa roda do Premier, principalmente, a Aro 16, eu acho que ela tem um design bem bacana e, inclusive, passa a impressão de ser até uma roda maior do que de fato ela é. A gente está falando de um carro bem baixo, com menos de 13 centímetros de vão livre. O que é muito ruim em algumas situações, quando você está falando de entrada de valeta, saída de garagem, coisas do tipo. Mas ao mesmo tempo passa uma sensação de um carro um pouco mais sentado no chão, um pouco mais esportivo. E esse comprimento um pouco maior, cerca de 15 centímetros maior do que os outros hatches compactos, também fazem com que ele tenha esse visual um pouquinho mais esticadão. Entre os carros que a gente tem hoje aqui no Brasil, dentro dessa categoria, eu acho que os que mais passam cara de um carro um pouco mais premium, um pouco maior, é exatamente o Onix, principalmente nessa versão Premier, e o Peugeot 208, que apesar de ser um carro pequenininho, também tem uma cara ali um pouquinho mais premium. É um carro bonito, principalmente em algumas cores um pouco mais diferentes, como por exemplo o azul Seeker, o vermelho Lava e também aqui esse laranja Tiger, que sinceramente combinam muito com o visual aqui do carro. Bora então começar a nossa volta aqui com o Onix Premier. Começo de tudo, basta eu estar com a minha chave aqui no bolso e apertar o botão. Ele é um carro que tem partida por botão. Nessa versão aqui ele não tem partida remota, mas já tem a partida aqui por botão com chave presencial. E esse é um equipamento que inclusive a Chevrolet adotou em boa parte da linha do Onix, né? Então você encontra o Onix ali com motor 1.0 aspirado e câmbio manual e que assim tem a partida por botão. Acho isso algo bem interessante. E a primeira impressão que você tem aqui no carro na hora que você começa a andar é bem positiva, porque a ergonomia dele é bem ok, né, com exceção desse banco que faz uma pressão um pouco estranha ali nas suas costas. Mas de posição aqui de pedal, de volante e tudo mais é tudo bem tranquilo. E a direção também é bem levinha, o câmbio também tem uma sensação muito suave, muito diferente do que a gente encontra na maioria dos câmbios automáticos que vem ali junto com motores 1.0 aspirados, né? Que geralmente são câmbios que passam a sensação de um peso um pouquinho maior. Aqui não, aqui é um câmbio bem suave que passa a sensação de ser um carro leve, que é sempre muito positivo para o motor que não é exatamente potente. Outra coisa que é legal de comentar aqui também é que, como aqui no caso do Onix a gente tem uma transmissão automática mesmo, tradicional, com conversor de torque, a gente não tem aquelas respostas lentas que a gente encontra em alguns câmbios CVTs. Então isso é muito comum a gente ver ali, seja no motor 1.0 turbo da Fiat, seja nos câmbios CVTs ali de um Yaris, de um Ceed, por exemplo, que você tem aquela resposta um pouquinho mais lenta. Aqui não, aqui olha, vou dar uma parada rápida aqui só para vocês verem. Parei, vou pisar fundo em 3, 2, 1, pisei. Ele enche o motor de uma forma bem fácil, você não tem uma sensação de um motor que demora a encher por causa de um turbo lag ou qualquer coisa desse tipo. E o funcionamento desse motor também é muito, mas muito linear. Esse carro aqui a gente está abastecido com gasolina, não está com etanol, então ele está ali com 0,5 kgfm de torque a menos. Mas ainda assim você tem uma pujança muito boa ali em baixas rotações, mesmo sem ter injeção direta. E você tem respostas bem ágeis ali em altas rotações também. Não é um daqueles motores que morrem cedo, né? Ele continua desenvolvendo bem até em rotações um pouco mais altas. No geral, a sensação de dirigir o Onix aqui é mais do que positiva. Isso não é uma coisa exclusiva aqui da versão 1.0 turbo. A versão 1.0 aspirada também é um carro bem gostosinho de dirigir. Eu pessoalmente acho
que o câmbio manual de 6 marchas é um dos principais diferenciadores aqui do Onix frente aos seus concorrentes, né? Um dos principais diferenciais. Ele tem câmbio manual, de 6 marchas, seja com motor 1.0 turbo ou com motor 1.0 aspirado. E isso é bem gostoso, né? É legal, você tem ali um controle um pouquinho maior ali do carro. E além do mais, isso também ajuda ali no consumo de combustível. Inclusive, falando sobre consumo de combustível, tá aí uma pequena diferença que o Onix teve se comparado às versões mais novas com as versões mais antigas. E aí você vai pensar, então significa que as versões mais novas estão mais econômicas do que as antigas? Não, na verdade ela está menos econômica do que as versões antigas. Todo o mercado brasileiro, né, teve um efeito de piora ali nos números de consumo recentemente, por causa das novas regras de emissão, né, o PL7. E aqui no Onix não foi diferente. A Chevrolet não mudou em nada os números aqui de potência e torque, a própria curva também continua exatamente igual, mas o Onix mais recente, se não me engano de 2022 em diante, ele tem números no Inmetro um pouquinho piores do que ele tinha anteriormente. Vou deixar aqui na tela os números para você, né, seja das versões mais antigas ou das versões mais novas, mas a diferença é realmente muito pequena, mas ainda assim é um carro bem econômico, né, independente de qual ano você esteja falando. Esse inclusive é um outro ponto muito positivo aqui do Onix, né? Na época do lançamento ele realmente veio com um consumo muito, mas muito bom, que era um grande diferencial, e passado aqui 5 anos ele continua sendo um carro extremamente econômico. Talvez o fato dele não ter uma injeção direta, talvez o fato dele ser um carro menos potente, talvez a própria configuração do acelerador, que não é tão rápida assim, ajude a toda essa sensação aqui, todo esse número de consumo ser um pouquinho melhor. E sem dúvida, esse câmbio automático aqui é o que fecha todo esse pacote. Um câmbio que trabalha muito bem, que prioriza baixas rotações e que com certeza ajuda aqui no consumo de combustível. Bom, sensação de pedal de freio aqui também muito boa. Para vocês terem uma ideia, né, como que é o uso em longas durações, né, a 4 rodas em média trocava as pastilhas de freio a cada 30 mil quilômetros. Então como foi? Eles fizeram ali, compraram um carro, né, 0 km, eles fizeram uma primeira troca de pastilha de freio aos 30 mil, aos 60 mil eles fizeram um passe no disco e a troca da pastilha, e aí quando eles chegaram aos 100 mil quilômetros, eles foram fazer a análise ali do fechamento do teste, e eles perceberam que o disco de freio já estava abaixo da especificação da Chevrolet. Então ele já deveria ser um disco que seria substituído ali aos 100 mil quilômetros. Não é algo tão bom assim, né? Você ter que trocar a cada 30 mil quilômetros não é algo tão legal, mas pensando que é um carro automático, né? E o uso deles também foi bastante em estrada, ali em algumas situações com uma frenagem um pouquinho mais forte, que eles fizeram alguns testes com o carro e tudo mais, é algo ainda assim aceitável, nada para você ter uma preocupação muito grande. Outro ponto que vale a pena ser comentado aqui por fim é a suspensão, né? Até agora, basicamente eu só tinha feito elogios aqui ao Onix, né? Um carro com um bom motor, um bom câmbio, gostoso de dirigir, uma direção leve, pedais responsivos e tudo mais. Mas a suspensão realmente é o calcanhar de Aquiles aqui do Onix. Não tanto pela sua durabilidade, não é uma suspensão que estraga fácil, que dá problema fácil, que vai te dar dor de cabeça, mas definitivamente não é uma suspensão confortável. A Chevrolet inclusive fez algumas mudanças ali nos Onix um pouco mais recentes, e não só no Onix, né? A Tracker também tinha essa característica de ter uma suspensão um pouco mais rígida demais, que não passava bem em buracos e tudo mais, e que foi revista ali nos últimos anos. Mas bom, o que a gente encontra aqui é uma suspensão bem durinha, que por um lado é bom, faz com que o carro tenha uma dinâmica muito boa, né? Seja um carro gostoso de pegar a estrada, de andar em velocidades mais altas, mas em situações como essa que a gente está aqui, né, de ruas de bairro, um asfalto um pouco mais áspero, com buraco, valeta e tudo mais, é um carro que sofre bastante. É um carro que bate um pouquinho seco em algumas situações, nada terrível assim, mas não é uma suspensão referência aqui para a categoria. E esses barulhos, que essa suspensão um pouquinho mais rígida, ela também passa aqui para o interior com alguns barulhos de acabamento, que nesse carro aqui, que é um 2019-2020, mas que é bem novo, tá, com apenas 40 mil quilômetros, você já começa a perceber. Então você percebe barulho de acabamento lá no porta-mala, você percebe barulho de acabamento nas portas, você percebe barulho de acabamento aqui também no painel aqui do carro, né, nessa parte dianteira aqui do painel, o que mostra que, bom, a qualidade de montagem aqui não é das melhores, e essa
suspensão um pouco mais rígida que também fez com que o carro sofresse um pouquinho mais com o passar dos anos. Então é uma suspensão um pouquinho mais dura, mas que você vai se acostumar. Porém, um ponto que aí é um pouquinho mais difícil de acostumar é que, além dela ser uma suspensão dura, ela é uma suspensão muito baixa. O Onix ele era um carro baixo também na primeira geração, muito ali por conta de aerodinâmica, para priorizar o consumo de combustível e tudo mais. Mas nessa segunda geração eu acho que a Chevrolet realmente perdeu a mão. E infelizmente isso não foi algo que eles revisaram. O Onix era baixo aqui nessa versão 2019-2020 e ele continua sendo um carro muito baixo ali na versão 2025. E agora, para finalizar o vídeo, né? Estou com o carro aqui parado. Bom momento para falar como que você sente aqui um pouquinho a vibração dos 3 cilindros pelo lado de dentro. Algo que nos modelos mais novos, né? Não falo nem do Onix, mas de outros carros a gente não percebe mais. A gente não tem um modo Sport aqui no câmbio, que a gente tem um modo Low, que vai priorizar marchas baixas. Trocas aqui através de botões aqui no lado da manopla. E quando você fala de desempenho, olha, eu vou arrancar aqui com o motor cheio, olha. Arranquei. Ele sobe a rotação até 2.000 RPM. Soltei o pedal do freio. É um carro que anda bem. Ele definitivamente não vai ser 1.0 turbo mais rápido, mais ágil do mercado, mas ele tem uma resposta mais do que aceitável aqui para você andar na cidade, para você fazer uma saída de pedágio, uma ultrapassagem na estrada, ou qualquer situação desse tipo aqui que você vai exigir um pouquinho mais de potência do carro. Seria muito legal, mas muito legal mesmo, se a Chevrolet optasse por colocar aqui no Onix também um motor 1.2 turbo. Talvez uma versão RS de verdade, ali, sabe, esportiva de verdade. Seria algo muito bem-vindo. Afinal de contas, esse motor 1.2 não tem uma diferença tão grande ali de tamanho ou de desempenho se comparado a esse 1.0. Seria um toquinho a mais que faria com que ele fosse um carro um pouco mais bravo, um pouco mais ágil na cidade ou na estrada. Chegado ao final aqui da nossa volta com o Onix Premier, é um bom momento para falar que o Onix já tinha passado várias vezes aqui pelo Drive-On, mas nunca exatamente com essa configuração. A gente nunca tinha testado o Onix Hatch com motor turbo, e não tinha nem nessa versão manual, nem na versão automática, a gente também nunca tinha testado um Onix Premier. Então uma visita interessante aqui para um carro a mais que a gente vai conhecer e poder ter de referência na hora de testar outros carros aqui no canal. Mas bom, passando aqui para os pontos positivos, eu acho que o Onix tem um primeiro ponto aqui que sem dúvida alguma chama muita atenção, que é a sua aceitação de mercado. Na hora que a gente fala de um carro usado, como a gente está falando aqui, cara, isso faz toda a diferença. E o Onix é um carro muito bom de comprar e muito bom também de vender. Bom de comprar porque, afinal de contas, a gente tem uma gama bem completa aqui de versões, acabamentos, motorização. Um carro que você acha ali desde versões pouco rodadas até mais rodadas, mais caras, mais baratas. E que na hora de vender também é um carro que é bem valorizado. Então um carro que, quando você olha ali preço de tabela, não desvalorizou tanto assim. É um carro que, afinal de contas, aqui hoje custa R$79 mil numa versão 2019, 2020, por exemplo. É um carro também que tem muita aceitação, vende fácil, que tem boa aceitação ali em concessionárias, em revendedores, que vende bem aqui no Sudeste e também vende bem no Norte e no Nordeste. Então um carro que realmente, independente de onde você esteja no Brasil, na hora de comprar e vender, não vai te dar dor de cabeça. Segundo ponto positivo aqui é a sua mecânica, né? Seu powertrain. É um carro que tem um motor muito gostoso de dirigir, com boa potência, um bom torque, apesar de não ter números tão altos quanto a gente encontra na maioria dos 1.0 turbo, e que tem aqui um câmbio automático de 6 marchas que é muito, mas muito bem casado aqui com esse motor. É muito comum aqui com esses motores 1.0 a gente encontrar câmbios CVTs ou então câmbios automáticos da Aisin, que muitas vezes são um pouco pesados ou não tem um casamento tão ruim, ali passa uma sensação de um carro um pouco lento em algumas situações. Aqui não, aqui a Chevrolet fez um casamento muito bem feito, um carro que consegue entregar ali uma boa arrancada, uma boa potência, um bom torque e ao mesmo tempo também um câmbio que vai ser suave ali em trocas. Talvez a única crítica que eu tenho aqui sobre motorização e câmbio é que a gente está falando de um motor que treme, que vibra um pouquinho. Mas é um detalhe muito pequeno e um carro que é tão econômico e tão gostoso de dirigir como é o caso aqui do Onix. E o terceiro ponto positivo dele é a confiabilidade. E putz, aí vocês vão falar, mas como assim o Onix é confiável? Esse carro vai destruir a suspensão em 35 mil quilômetros, motor 3 cilindros não pega retífica, correia banhada a óleo vai acabar com o seu motor em 50 mil quilômetros. E gente, isso tudo é mentira. Isso tudo é sensacionalismo de internet e isso tudo são exemplos de donos de oficina que muitas vezes pegam ali o pior do pior que o carro tem. Vale lembrar que esse carro
foi testado pela 4Rodas, foi inclusive o primeiro teste de longa duração de 100 mil quilômetros. Em absolutamente todos os itens o carro foi elogiado. O motor dele estava em perfeito estado de conservação, o câmbio estava excelente, a única crítica foi que talvez ele pudesse ter feito uma troca de óleo aos 80 mil quilômetros. A suspensão do carro ainda era 100% original e não tinha batidas, não tinha absolutamente nenhum problema de amortecedor, buchas, qualquer coisa do tipo. E a carroceria do carro como um todo segurou muito bem. O único ponto de robustez, de confiabilidade que o carro foi criticado era sobre a sua suspensão, que é o primeiro ponto negativo aqui dele. E quando a gente fala de suspensão, eu não falo de questão de, putz, é uma suspensão que quebra, não é isso. Mas é uma suspensão muito, mas muito baixa e um pouquinho firme. É um carro que para as ruas esburacadas aqui do Brasil não é tão confortável quanto você encontraria em um Argo ou em um Polo mais recente, por exemplo. É um carro que tem um vão livre de apenas 12,8 centímetros, então um carro bem baixo e que raspa bastante. E o problema é que como ele tem um entre-eixos um pouquinho longo aqui para um carro hatch compacto, ele não raspa só na frente, ele raspa na frente e ele raspa no meio também. O difusor dianteiro desse carro aqui, dessa unidade que a gente está testando, ele já está solto. E em todos os outros Onix que passaram aqui pelo canal, o difusor dianteiro também estava solto. No Onix de longa duração da 4Rodas, o difusor dianteiro estava solto. O cárter aqui desse carro fica em uma posição bem baixa, então ele acaba sofrendo bastante ali em ruas esburacadas, em estradas de pedra, coisas do tipo. Então o cárter acaba amassando, pode acabar furando, que pode te dar dor de cabeça um pouquinho maiores. Na parte intermediária aqui do carro, ele também novamente raspa bastante. Inclusive raspa bastante o escapamento. O escapamento dele pode acabar furando e fazendo um barulho um pouquinho mais alto do que é o desejado. Então, realmente é um carro muito, mas muito robusto, mas que tem uma suspensão extremamente baixa que vai te encher o saco e que pode dar dor de cabeça ali em um carro um pouquinho mais rodado. E por fim, segundo ponto negativo aqui do Onix é o espaço. E aqui eu falo de espaço tanto no banco traseiro quanto também no porta-mala. A gente falou aqui de um carro que é 10, 15 centímetros mais longo do que os seus concorrentes, mas que tem um espaço interno aqui pior do que a maioria dos hatches compactos. A gente falou de um carro que, novamente, é mais longo que seus concorrentes, mas que tem um dos menores espaços de porta-mala na categoria. Não chega a ser ruim, não é crítico. A gente tem um espaço traseiro que ainda é razoável e a gente tem um porta-mala que ainda é razoável. Mas para quem está precisando de um pouco mais de espaço, tem uma família grande, vai viajar bastante com mala no porta-mala e gostou do Onix, vale a pena dar uma olhada aí na versão Plus, o Onix Sedan, que vai ter um pouquinho mais de espaço para você. O Chevrolet Onix não é um carro que as pessoas morrem de amor por ele. É claro, muita gente tem um Onix na garagem e gosta pra caramba do carro, mas ele não é um carro muito inspirador. Nunca foi, nem na sua primeira geração, nem aqui nessa segunda, e nessa categoria, para falar a verdade, nem é muito a proposta dos carros. O principal trabalho desses carros aqui é serem funcionais, confiáveis e carros gostosos de dirigir no dia a dia, coisa que definitivamente o Onix é. Nessa segunda geração, inclusive, ele se tornou um carro muito mais interessante do que ele era na primeira. Um carro com uma mecânica muito mais moderna, com um visual muito mais agradável, com o interior muito mais bonito. Então, um carro que cumpre muito bem a proposta que ele se dá. E falando aqui sobre uma dica de compra, né? Tinha comentado com vocês que esse é um carro aqui que nessa versão 2019-2020 Premier vai custar ali na faixa dos 75 a 80 mil reais e que 0 km hoje na concessionária vai custar cerca de 120 mil reais, considerando o preço de tabela. Então, se você está pensando em comprar um Onix 0 km, aguarda um pouquinho, não vale a pena, ele está muito caro e a gente em breve vai ter uma atualização de meia-vida aqui com atualizações mecânicas, de visual e tudo mais. Mas se você está procurando um Onix usado, cara, é uma ótima pedida, seja nessa versão Premier ou também nas versões mais simples. Lembrando que foi o ponto que eu já tinha comentado com vocês. Essa versão Premier, ela é uma versão que está um pouco mais concentrada em pessoas físicas que não fazem uso pesado, severo ali do carro, não usam ele para trabalho, então ele geralmente vai ter um histórico ali um pouco mais de revisão na concessionária, um carro menos rodado, coisas desse tipo. Quando a gente compara aos Onix mais básicos, que muitas vezes foram usados por motoristas de aplicativo, já foram carros de empresa, de frota de locadora, não tem revisão em concessionária e acaba tendo um uso um pouquinho mais severo. Então, na hora de for comprar o seu Onix, óbvio, olha como é que é o histórico de manutenção com um pouco de detalhe e caso você não se sinta confortável em fazer essa avaliação você mesmo, leva em um mecânico da sua confiança para ver como que está o carro, seja mecanicamente ou também ali em relação a qualquer tipo de adulteração de quilometragem ou alguma coisa assim um pouco mais grave que o carro pode ter tido. Mas no final das contas,
é uma baita recomendação. Espero que vocês tenham gostado aqui desse nosso vídeo com o Onix. Vale lembrar que esse modelo que a gente está testando aqui especificamente está à venda e é um carro que a gente conhece todo o histórico dele desde praticamente 0 km. Todas as revisões na concessionária, um carro que foi muito bem cuidado. Mas, além disso, a gente também vai pedir para a Chevrolet em breve um Onix ali um pouco mais novo para a gente também poder avaliar e mostrar para vocês ali o que mudou e o que não mudou no carro durante o passado desses últimos 5 anos. Não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar a sua curtida e a gente se vê novamente no próximo sábado, meio-dia aqui no Drive-On ou nas quartas-feiras, às 18 horas, lá no Carros pelo Mundo, o nosso canal de vídeos internacionais. Um abraço a todos e até mais! E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.